Já está gravando, desembargador. Então, declaro aberta essa sessão da segunda Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, da data de 6 de setembro, ou de 6 de setembro, não, de 13, né? 13 de setembro. 13 de julho. 13 de setembro, nós estamos em setembro. Hoje é 14. 14 de setembro. Declaro aberta a sessão da data de 14 de setembro, e esta sessão é em continuidade à sessão já iniciada, com 2 processos em segredo de justiça, que a gente teve que encerrar o link e reabrir o outro e continuar agora com os processos que não têm esse crivo do segredo de justiça. Desejando um excelente dia para todos nós, trabalho agradecendo a presença do desembargador João Gabriel, que vem compor esta Câmara. Estou vendo já o doutor Evaldo aqui à frente, doutor Mário Noleto, sinto-se cumprimentado, doutor Marcelo Sequer já estava com a gente, novamente cumprimentado. Estou vendo aqui Liana Ribeiro também, Juliette, sinto-se cumprimentado, é o que eu estou conseguindo visualizar. Eu solicito ao seu secretário, que foi lida a ata da sessão anterior, que o faça novamente, para a gente também ficar registrado. Bom dia a todos. A ata da 19ª sessão ordinária da segunda Câmara de Direito Público, por videoconferência, realizada no dia 13 de julho de 2023 e disponibilizado no Diário da Justiça com o número 9.631, no dia 13 de julho de 2023, e dado como publicado no dia 14 de julho de 2023. A ata da sessão anterior, realizada no dia 6 de julho de 2023, disponibilizada no Diário da Justiça com o número 9.626, de 6 de julho de 2023, e dado como publicado no dia 7 de julho de 2023, e até a presente data não foi impugnado. Passo a apreciação à presidência. Tendo nenhuma manifestação contrária, declaro-as aprovadas. Bom, vamos aqui, nós temos uma série de ingredientes, a gente já conclama a todos que a gente seja o mais pragmático possível. Nós estamos com um vácuo aí de quase 2 meses de sessão de Câmara de Direito Público. Nós temos que avançar, mas temos uns processos aqui que não deverão ser votados pelas circunstâncias que a gente vai esclarecer. Vamos lá, doutor Godofredo. O processo número 3. 3. Esse processo, ele é da segunda Câmara dos Feitos, da segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública. E tem sentença aqui do desembargador João Gabriel. Está impedido de votar. Então, faça o pregão logo, por gentileza, e ele já vai ser considerado adiado para a sessão do dia 5 de outubro. Ok. 0010-203, dígito 51, 1999, 818-0140, apelação civil, origem Teresina, segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública, apelante Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí, apelado José Hildeberto de Azevedo e outros. Advogado Raimundo da Silva Ramos. Relator desembargador Manuel de Souza Dourado. Adiado. Adiado. Nós falamos que é para o dia 3, porque não tem jeito. Os impedimentos, todo mundo vai estar de férias até o dia 5. Então, adiado para o dia 5. Outro, doutor Godofredo. O processo número 7 da pauta. 7 também, da pauta, do igual modo. Faça o pregão. 0018-613, dígito 73, 2014, 818-0140, apelação civil, origem Teresina, segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública, apelantes Estado do Piauí e outra. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelado Luiz Daniel da Silva Souza. Advogados Hilberto Leal Evangelista e outro. Relator desembargador Manuel de Souza Dourado. Pela mesma circunstância aí que tem sentença do desembargador João Gabriel. Adiada para o dia 5 de outubro. Perfeito? Eu gostaria de retirar de pauta o processo 6. Eu não consegui resolver uma demanda, questão de tecnologia, de ontem para hoje. Eu estou retirando o processo. Estou retirando, não, estou adiando o processo número 6 para o dia 5 também. Vamos lá, doutor Godofredo.
Processo... Tem algum mais dos que o doutor João Gabriel aí pediu? Tem. É o 8, o 8. O 8. Igual moto, faça o pregão. 0761 560, dígito 89, 2021, 818 0000, agravo de instrumento, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Agravante, Raimundo Manuel Teles dos Santos Júnior, advogado, Raimundo Manuel Teles dos Santos Júnior. Agravados, Estado do Piauí e outra. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador Manuel de Souza Dourado. Isso aqui Perfeito. também é a mesma situação, né? Adiado para o dia 5/10. Isso. Há processos, doutor Godofredo, vossa senhoria deve ter anotado. Processo em que o desembargador, esse processo oriundo do virtual, que o desembargador Zé Wilson já votou, consequentemente ele está vinculado, não poderemos votar hoje. Tem processo desse jeito? Tem um processo aqui, desembargador, mas... Não, peraí. Doutor Godofredo, processo 14, tem pedido de vista do desembargador Zé Wilson. Sim, É o 14 não, mesmo, é o 14. Muito obrigado, doutor Marcelo. 14. Pode auxiliar, porque realmente Esse aqui é pedido de vista do desembargador José Wilson. Isso, exatamente, mas é porque lá no virtual, quer dizer, foi com vista e ele cravou já realmente isso aí, é por isso que ele tem que estar presente. Então, tem que anunciar, você faça o pregão e nós vamos jogar para o dia 5, que ele me pediu que todos aqueles que não sejam possíveis, ele jogue para o dia 5, que é quando ele vai estar. Certo. 080 7624 dígito 96, 2019, 818 0140, apelação civil, origem Teresina. Segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, José Cândido de Souza. Advogado, Cristiano de Souza Leal. Apelado, Estado do Piauí. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Processo pedido de vista do desembargador José Wilson. Adiado para o dia 5 de outubro. Isso. Processo número 15. 0002511, dígito 03, 2017, 818 0000, apelação civil. Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Raimundo Nonato de Souza. Advogados, Ricardo Hilton Corrêa dos Santos e outros. Apelado, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, IASP. Procurador do IASP, Maria de Fátima Moura da Silva Macedo. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Processo pedido de vista do desembargador José Wilson. Adiado para o dia 5 de outubro. Tem processo aqui, número 19, desembargador. Nesse processo, tem o desembargador Zé Wilson, tinha divergido. Já votou, ele já votou. Como ele já votou e era na pauta virtual, tem que trazer para o presencial, por vídeo, ele tem que estar presente. Está vinculado. Então, é o processo 0753099, dígito 94, 2022, 818 0000, agravo de instrumento, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, agravante Guilherme Alcântara do Nascimento, advogado Macedo Augusto Cavalcante de Souza, apelados Estado do Piauí e outra, Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira, processo adiado em razão da vinculação de julgamento ao desembargador José Wilson, para o dia 5. Mas... Tem processo número 20, 0757 325, dígito 16, 2020, 818 0000, agravo de instrumento, origem Manuel Emílio, vara única, apelante José Cavalcante Neto, advogado Gilvan Feitosa dos Santos, agravados, Juízo da Comarca de Manuel Emílio e Tribunal de Contas do Estado do Piauí, advogado José Pereira Liberato, relator do Muito bem. O desembargador Zé Wilson votou nesse processo, também está vinculado. Aí vamos aguardar. Adiado. Adiado. 5/10. Mais, doutor Godofredo? Agora, voltando aqui à pauta, aqui, desembargador.
Tem Eu acho que na minha anotação não tem mais, não, mas acho que Vossa Senhoria deve encontrar mais algum aí. Tem aqui. Tem mais algum, Godofredo? Se não, vamos começar. Então. Não, tem um processo aqui, mas a sentença não é do desembargador João Gabriel. João Gabriel, não. Muito bem. Então, vamos lá? Então, vamos. Como tem advogado presente, e o doutor Marcelo Sequef até disse que dá prioridade para os que eles querem sustentar, vamos para quem chegou primeiro, ver como é que você resolveu isso aí, Godofredo. É o processo número 17, desembargador. De relatoria do desembargador James. É o 0019-218, dígito 24, 2011, 818-0140, apelação civil. Origem, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores Administrativos das Secretarias da Justiça e de Segurança Pública do Estado do Piauí. Advogado José Lustosa Machado Filho. Apelado, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira. Nesse processo, tem uma decisão lá do desembargador João Gabriel, mas não é decisão de mérito. Eu só queria... É porque eu indaguei também, até o advogado, ele disse que não estaria impedido nesse processo. Desembargador João Gabriel, alguma manifestação? Desembargador, pelo que eu compreendi, olhando o processo, a minha decisão foi uma decisão sem nenhuma interferência no mérito da questão. Perfeito. Então não haveria nenhum problema. Perfeito. Tem sustentação, não é isso? Não, aqui nesse caso, desembargador, o advogado, doutor José Lustosa Machado Filho, disse que só vai acompanhar o julgamento. Bom, então é aquela história. O doutor Marcelo Sequef vai fazer sustentação oral nesse... Pois não, doutor Marcelo, vamos. Vontade. Obrigado, presidente. Não, um momentinho. Desembargador James. Relatório no sistema, senhor presidente. Tá bom. Doutor Marcelo. Obrigado, presidente, mais uma vez. Agora aqui na sessão pública, quero novamente cumprimentar pelo horário, né, fazê-lo depois de Vossa Excelência, presidente, desembargador Dourado, cumprimentar a todos aqui presentes, procurador de Justiça, doutor Linhares, nosso secretário aqui dos trabalhos, doutor Godofredo, e colegas advogados aqui presentes. Pois bem, trata-se de uma instância movida pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores Administrativos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Piauí, Simpol-Justa, visando a cobrança de diferenças remuneratórias atinentes à parcela denominada adicional por tempo de serviço. Né? Essa matéria, a bem da verdade, senhores embargadores, ela já se encontra devidamente sedimentada em todas as câmaras de direito público, mas a razão aqui da sustentação oral é porque é uma ação coletiva e nós, enquanto Estado, fazemos questão de registrar que o posicionamento pacífico de todas as câmaras, o embargador João Gabriel deve bem se recordar também, o posicionamento também lá da segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, também da primeira vara, as decisões são todas no sentido de julgar improcedente a pretensão de recálculo da parcela. Só que há uma nota peculiar aqui no caso dos substituídos pelo sindicato. Mas passemos inicialmente ao panorama jurisprudencial acerca da matéria, antes de adentrar na lei específica da carreira. Como é do conhecimento de todos, a Lei Complementar número 33 de 2003, ela desvinculou qualquer vantagem remuneratória que estava, então, atrelada ao vencimento básico do cargo, do servidor público. E ela, inclusive, abrangeu essa parcela adicional por tempo de serviço. Na verdade, ela tem uma cláusula de abertura que coloca toda e qualquer parcela que, então, era atrelada ao vencimento,
fica, a partir da publicação dessa lei, desvinculado. E aqui, o que se opõe ao acolhimento da pretensão autoral é a clássica e conhecida tese de que não existe direito adquirido a regime jurídico, espelhada de forma mais específica, de forma mais cristalina, nas teses de repercussão geral número 2441, que, em síntese, dizem a mesma coisa. Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Portanto, a única garantia que o servidor público detém nessa seara de alteração do regime jurídico remuneratório é o respeito à irredutibilidade remuneratória. Então, se a parte autora, o sindicato, enfim, demonstra que houve decesso remuneratório, aí sim surgiria o direito a que fosse recomposta a remuneração que eventualmente tivesse sido subtraída ou suprimida. Pois bem, não é o caso. Né? Só recapitulando aqui o que diz a Lei Complementar 33 de 2003, que citei anteriormente. Diz logo o caput do artigo 1º. Fica vedada a vinculação de vantagens remuneratórias ao vencimento dos cargos de servidores públicos civis, e o inciso 11 do artigo 2º é categórico em contemplar a própria rubrica aqui requerida no sentido de recalcular e restaurar o regime jurídico já revogado. Está lá, inciso 11, adicional por tempo de serviço. Quando o artigo 2º diz que a vedação do artigo 1º, citei anteriormente, aplica-se, dentre outras, as seguintes vantagens. No inciso 11 fala do adicional por tempo de serviço. Portanto, inexistiu, senhores julgadores, decesso remuneratório que justificasse a intervenção do Poder Judiciário no sentido de compelir o ente público a reconhecer ou a pagar indigitada vantagem. Essa discussão, como eu disse, já foi pacificada em todas as 6 câmaras de direito público, né? Inclusive, tínhamos até então uma pendência de pacificação como a última câmara. A verdade era essa, a 2ª Câmara de Direito Público. E eu me recordo bem, no julgamento com coro ampliado, né, a sessão do dia 27 de agosto de 2020, né? Eu lembro porque essa pandemia que a gente vivenciou mexeu um pouco com a nossa percepção do aspecto temporal, mas eu me recordo bem que, justamente porque era a última Câmara em que restava ser pacificada essa matéria era da relatoria do desembargador James, processo 081, 38, 29, 78 de 2018, houve, finalmente, a pacificação, né, seguindo a trilha que já vinha sendo percorrida pelas demais 5 câmaras de direito público, no sentido de reconhecer a ausência de direito do servidor, o recálculo dessa parcela. E o julgado foi, assim, emendado num pequeno trecho que interessa. Né? Ação revisional servidor público, incorporação de gratificação por tempo de serviço, atualização do valor já incorporado conforme legislação específica, impossibilidade. A vinculação do adicional por tempo de serviço ATS em razão de 3% por triênio de servidor público perdurou até o mês de agosto de 2003, com a publicação da Lei Complementar 33 de 2003, que culminou na desvinculação dos vencimentos dos servidores sem a redução dos vencimentos dos servidores. Pois bem, o panorama jurisprudencial deste Agrégio Tribunal de Justiça, por rigorosamente todas as câmaras de direito público, é no sentido de refutar improcedente a pretensão dos servidores de restaurar o regime jurídico de vinculação do ATS ao vencimento básico do cargo. Agora, eu adentro, já para, na verdade, me encaminhar para o final, na legislação específica da carreira, que é a situação específica dos demandantes, requer análise do regime jurídico específico a eles. Né? Lei Complementar 107 de 2008, que dispõe no artigo 4º, nenhuma redução da remuneração percebida legalmente poderá resultar da aplicação desta lei, assegurado aos servidores a percepção da diferença, inclusive decorrente de adicional por tempo de serviço, como vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração. Pois bem, a escorreita interpretação da norma, que citei há pouco, é no sentido de que apenas a diferença entre a remuneração do regime jurídico antigo e o novo, né, o que abrange, inclusive, o ATS, é que será paga através de VPNI, como dito, na norma, vantagem pessoal nominalmente identificada. Entretanto,
como o regime de subsídios, né, que foi instituído em favor da categoria 2 substituídos, trouxe uma elevação da remuneração dos agentes penitenciários, substituídos aí pelo sindicato apelante, essa VPNI, que visava exclusivamente violar o princípio da irredutibilidade, ela foi suprimida porque foi absorvido por aumentos posteriores. Não se pode eternizar, perenizar uma verba que foi objeto de VPNI para evitar o decesso remuneratório e que, posteriormente, com a edição de sucessivas leis de reestruturação remuneratória, absorveu esse aumento em respeito ao comando legal que diz que os aumentos posteriores irão absorver aquela parcela que até então era paga como VPNI. Então, não se pode deixar de reconhecer que normas posteriores, na medida em que reajustaram os subsídios da parte autora, cito aqui como exemplo a Lei Complementar 173 de 2011, Leis Ordinárias 6.123 de 2011 e 6452 de 2013, né, absorveram o valor até então pago à guisa, né, de diferença entre os vencimentos devidos no regime anterior, à Lei Complementar 107 de 2008, e o valor do subsídio. Né? Então, quando se analisa as fichas financeiras dos substituídos, se percebe que, na verdade, houve aumento real ao longo dos anos, né, com o decorrer do tempo. Então, esses valores, porque foram aumentados ao longo do tempo, obviamente absorveram o que ainda era devido, né, a título de pagamento de VPNI, que estava, por sua vez, associado ao adicional por tempo de serviço, que, por força da alteração legislativa, deixou de ser pago de forma atrelada ao vencimento. Então, forte nessas razões, nessa fundamentação e atenta à jurisprudência pacífica do Egresso Tribunal de Justiça, se requer o desprovimento do apelo interposto pelo sindicato. Muito obrigado. Pois não, desembargador James. Vossa Excelência. Apelação civil. Já estamos lá aí. Tá, pode falar. Adicional por tempo de serviço, prescrição de fundo de direito, inocorrência, atualização do adicional após a Lei Complementar 33/2003. Não reconhecido, recurso conhecido e desprovido. Na forma apontada aos autos, o adicional por tempo de serviço tem natureza de prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Assim, a cada vez que ente deixa de pagar, ou faz a menor, inicia-se o prazo prescricional quanto a esta parcela, não estando prescrito o direito da recorrente, inexistência de prescrição do fundo de direito, vez que inaplicável ao caso em questão. Com efeito, estão prescritas também somente as verbas remuneratórias anteriores aos 5 anos da propositura da demanda, em relação à prescrição quinquenal, que, de acordo com a jurisprudência do STJ, deve ser aplicada contra a fazenda pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a administração pública e o particular. Precedente. Ademais, não existe conflito entre a norma estadual e a norma federal. Quanto à norma estadual, traz previsão que se insere nas prerrogativas do ente estatal de organizar sua estrutura funcional. A norma estadual tratou de definir a forma de remuneração e de cálculo dos vencimentos de seus servidores, sem acarretar redução do valor percebido. Precedente inaplicável ao caso. Com a entrada em vigor da Lei 33/2003, o adicional por tempo de serviço se desvinculou do vencimento atribuído aos cargos públicos. Todavia, foram mantidos adicionais
já concedido sem nenhuma alteração, preservando a irredutibilidade da remuneração do servidor em termos nominais, extinguindo-se a aplicação de percentual. Portanto, o direito dos apelantes consiste na manutenção do pagamento do valor fixo que percebia na época em que a Lei Complementar 33/2003 entrou em vigor, mantida a irredutibilidade do valor dos vencimentos. Assim, não há ilegalidade ou incorreção. Recurso conhecido e desprovido é o voto. Pois nós, desembargador James, eu vi aqui Vossa Excelência leu a ementa, realmente, bem explicativa, e eu acompanho. Desembargador João Gabriel. Matéria recorrente no primeiro e segundo grau, como o doutor Marcelo deixou bem claro na fala dele, essa questão, alguns servidores até buscam uma alteração na VPNI sob a ótica de que foi calculada erroneamente no momento em que ela foi fixada. Acontece como, nesse caso específico, como o doutor Marcelo disse, já tiveram sucessões, modificações na forma remuneratória deles, servidores substituídos, no caso aí, em razão de que não há nem como a gente rever essa questão aí do cálculo da VPNI. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Tudo bem, proclamo o resultado. Tribunal unanimidade nos termos do voto do relator, conhece do recurso e nega provimento. Vamos lá, outros para sustentação, doutor Godofredo. Desembargador, porque passou por mim 2 processos aqui. Sim, vamos lá. No caso aqui do processo número 16, tem sentença também do desembargador João Gabriel. Então, faço o pregão e a gente já consegue dar adiado para o dia 3 de outubro. 081 79 66 dígito 98 2021 818 0140 apelação civil, remessa necessária, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí, apelado Ministério Público do Estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira, adiado para o dia 5 de 10. E o outro processo é o processo número 12. Nesse processo, desembargador, já tem votos. Perfeito. E, então, fica adiado também. Era no plenário e veio... O relator é o desembargador James, não é isso? Já tem voto do Zé Wilson, perfeito. Não é Zé Wilson, não. Na realidade, à época, era do doutor Paulo Roberto, que estava substituindo ele está vinculado. Zé Wilson. Ele está vinculado, no caso. Então, vou fazer aqui o pregão. 070 18 49 dígito 90 2020 8 18 00 mandato de segurança, impetrante Jefferson Soares Marinho de Souza, advogado Rodrigo Holanda do Nascimento, impetrado secretário de administração do Estado do Piauí e outro, vice-consorte passivo, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira, adiado para o dia 5 de 10, com observação, doutor Godofredo, convocar o doutor Paulo Roberto, independente da Câmara estar completa, perfeito? Doutor Godofredo, só um esclarecimento, o processo anterior que você anunciou aí, o adiamento, anterior a esse 12? É o 16 da pauta. Perfeito. É que tem uma sentença do desembargador João Gabriel. Certo. Aí eles ficam impedidos. Ok. Agora, desembargador, é o processo número 9. Tem um advogado para fazer sustentação. James. Isso. Tem para sustentação, aqui, não é isso? Tem pelos procuradores? As partes vão só acompanhar. Zero. Então, vão só acompanhar. E tem algum que vão fazer sustentação? Tem então vamos para o outro. Vamos lá. Processo número 1 da pauta. Relator desembargador Manuel Souza Dourado. É o 0000-466, dígito 89, 2017, 818 0076, apelação civil. Origem, União, vara única. Apelante, Jorge Henrique de Castro Araújo.
Advogado Mário Roberto Meireles Noleto. Apelado, Estado do Piauí. Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator, desembargador Manuel de Souza Dourado. Tem sustentação oral por parte do apelante, doutor Mário Roberto, e por parte do Estado, doutor Marcelo Sequer. Perfeito. Relatório no sistema, doutor Mário Noleto, por gentileza. 15 minutos, com 12 ele lhe alerta. Faltam 3. Não está, viu? Ele só está aqui, mas não está no sistema, não está abrindo. Mário Noleto. Oi, tá ouvindo? Microfone, doutor. E a câmera também. Consegue me ouvir, doutor? Conseguimos abrir a câmera. Tem que abrir a câmera, doutor. Perfeito, perfeito. Pronto. Tem Doutor, 15 minutos. Vamos lá, doutor Mário. Está ouvindo? O senhor está ouvindo? Doutor. Está ouvindo? Nós estamos te vendo e ouvindo. Então, Vossa Excelência tem os 15 minutos. Nós temos uma praxe aqui com 12 minutos. O Godofredo lhe alerta para concluir nos 3 minutos e chegar lá, tá bom? Doutor, só confirmando, o senhor me ouve? Ouvimos. Ok. Consegue me ouvir? Sim. Certo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor desembargador, excelentíssimo senhor procurador do Estado, ilustríssimos colegas advogados, ilustríssimos senhores servidores, todos aqui presentes, apresento meus melhores cumprimentos, um bom dia a todos. Serei breve, excelência. Passarei aos fatos. Trata-se de um recurso de apelação advinda da Vara Única da Comarca de União, onde, por sua vez, o processo originário trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado do Piauí. O apelante sofreu um acidente veicular no dia 14 de outubro de 2017. Ele estava saindo, era estudante de direito, estava saindo da faculdade e houve um assalto. Bandidos roubaram um carro no bairro Morada do Sol e, em seguida, a polícia iniciou uma perseguição a esses bandidos. Essa perseguição, ela terminou no bairro Pedra Mole. Foi uma perseguição que foi mais de 7 quilômetros, aproximadamente 7,5 quilômetros, excelência. Em determinado momento, próximo ao bairro Morada do Sol, o carro que ia os bandidos bateu no carro do senhor Jorge, o apelante. E ele bateu em uma caçamba que estava estacionada. O senhor Jorge bateu a cabeça, ficou em coma alguns dias, ele teve fraturas na clavícula, perdeu parcialmente a visão do olho direito, perdeu parte da memória e ele requereu danos materiais do veículo e danos morais sofridos. Em sentença, o juízo da Comarca de União indeferiu os pedidos, alegando ilegitimidade ativa do autor, tendo em vista que ele não era o proprietário do veículo, mas sim o seu pai, genitor. Indeferiu também os danos morais, alegando excludente de responsabilidade civil objetiva do Estado, tendo em vista que os policiais estavam em estrito cumprimento do dever legal. Em apelação, o requerente vem pedir retificação da sentença de primeiro grau, com base que o Estado, a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, né? Não se pode
um criminoso em perseguição, ele se encontra na situação de tutelado do Estado. Então, nessa situação, o Estado é sim, a responsabilidade é civil objetiva do Estado. Então, causou danos ao autor, o senhor Jorge, danos morais, danos materiais. Dito isto, Excelência, essa é a presente sustentação oral, com o fim de requerer que essa douta Câmara reforme a sentença de primeiro grau, haja vista não ter dado a melhor interpretação do direito nos termos da fundamentação aqui retratada. São os termos em que pede deferimento. Muito obrigado. Pois não, doutor Mário, doutor Marcelo, por gentileza. Obrigado, presidente. Mais uma vez, renovando os cumprimentos e cumprimento especial aqui ao doutor Mário Roberto, colega advogado que me precedeu aqui na sustentação. Pois bem, como dito pelo nobre doutor Mário Roberto, trata-se de uma demanda indenizatória juizada por Jorge Henrique de Castro Araújo, em fato do Estado do Piauí, que narra que, na data de 14 de outubro... Dois homens roubaram um carro no bairro Morada do Sol e foram perseguidos pela polícia. E, por ocasião dessa perseguição, precisamente na Avenida Presidente Kennedy, o carro conduzido pelo autor foi atingido, como o doutor Mário Roberto bem disse, pelo veículo dos assaltantes, e não pela viatura policial. Pela viatura policial. Então, aí, já de cara, se percebe que o nexo causal, que é um elemento imprescindível para a configuração da responsabilidade civil do Estado, ele não se perceptibiliza. Justamente porque não é uma conduta imputável diretamente a um agente estatal que ocasionou o dano afirmado na inicial. E não se pode perder de vista que vige aqui no nosso ordenamento jurídico a teoria da causalidade direta ou imediata, né? Forte no artigo 403 do Código Civil, segundo o qual só se pode imputar ao Estado apenas a responsabilidade oriunda direta e imediatamente de sua conduta. Tal não foi o que sucedeu no caso aqui, ora em julgamento. Porque, como bem confessa a parte autora, a colisão do seu veículo do seu veículo se deu com o veículo dos assaltantes. Portanto, descabe aqui se cogitar de responsabilidade civil do Estado do Piauí. Mas analisemos aqui, primeiramente, a alegação de dano material. Como é de conhecimento de todos, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. É preciso ter legitimidade. Pois bem, o CPC é categórico nesse sentido, artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Pois bem, o autor cobra danos materiais que teriam sido suportados por ele com a depreciação, com a colisão ocorrida em seu veículo, já que o veículo não lhe pertence. Ele não é titular desse veículo, ele não tem um título jurídico que demonstre a propriedade do veículo que ele afirma ter sofrido a depreciação decorrente da colisão. Então, o autor parte manifestamente ilegítima para a cobrança dos danos materiais pleiteados, porque estar com a presente demanda pleiteando direito alheio, o veículo ao que se tem notícia dos autos, o DUT, documento que demonstra a propriedade do veículo, é de propriedade de outrem e não sua. Portanto, ilegítimo para pleitear os danos materiais. E com relação aos danos morais, como já disse, é inegável que vige aqui
a responsabilidade civil objetiva do Estado do Piauí, ou a responsabilidade civil do Estado de uma forma geral, tal como preceituado na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º. E tratando especificamente do caso concreto, como um dos elementos obrigatórios para a configuração da responsabilidade, tem-se a necessidade de demonstração do nexo causal. Portanto, então, me reportar, o quanto já afirmei anteriormente, no sentido de que o veículo que colidiu com o veículo do autor, ou pelo menos o veículo que estava sendo conduzido pelo autor, porque ele não é proprietário desse veículo, não foi a viatura policial eminente, desembargador-presidente, mas sim aquele que estava sendo conduzido pelos criminosos. Isso é confessado é confessado nas razões recursáveis. Então, está-se diante de um fato de terceiro que rompe a eventual ou qualquer nexo causal que se possa cogitar em relação a uma conduta estatal que pudesse ter ocasionado o dano afirmado na inicial. Então, com base na jurisprudência majoritária e forte na aplicação da teoria da causalidade direta ou imediata, né? Artigo 403 do Código Civil, o nexo causal aí não se verifica, é uma razão justamente pela qual deve prevalecer a conclusão a que chegou a sentença recorrida, justamente porque não há qualquer elemento nos autos que implique um excesso de conduta dos policiais ou inobservância dos deveres de cautela por ocasião da perseguição policial que resultou aí na colisão envolvendo a parte autora. Então, eu finalizo me reportando ao que disse a sentença, por ser bastante emblemática para o deslinde aqui da causa. Disse a sentença, abre aspas, a colisão ocorreu entre o veículo do requerente e o veículo de terceiro perseguido, o que aponta também para o fato de terceiro, porquanto a culpa exclusiva pelo evento danoso não decorre de ação policial em si, mas da conduta manifestamente imprudente e imperita dos indivíduos que conduziam o carro perseguido de forma descontrolada, levando tudo e todos que encontravam pela frente. Tanto se perfaz que não há nos autos relatos ou provas de que a viatura policial tenha dado aso a quaisquer danos, seja ao autor ou, por exemplo, ao patrimônio público, ao derrubar placas, entre outros. E aí finaliza a sentença. Dessa maneira, incidindo as causas de exclusão da responsabilidade civil, quais sejam o estrito cumprimento do dever legal e o fato de terceiro, e, por conseguinte, havendo ausência de relação de causalidade entre a conduta de agentes públicos e os danos sofridos pelo autor, o indeferimento do pedido de danos morais é medida que se impõe. Fechado. Portanto, senhores julgadores, forte nessas razões, se requer o desprovimento do apelo autoral. Muito obrigado. Pois não, doutor Marcelo, doutor Mário, nós vimos aí, reverberando a fala do desembargador João Gabriel, é bom, desembargador, né? Quando vem para uma sessão convocada e as partes nas sustentações delineiam, você já pegou o contexto. E efetivamente, eu já adianto, eu vou confirmar a sentença integralmente. A sentença, o juiz discorre perfeitamente a ilegitimidade de parte ativa quanto ao dano material, está pleiteando em relação a bem de terceiro, que é o pai dele. Em relação ao dano moral, não tem responsabilidade do Estado objetiva. A viatura estava cumprindo um dever legal, estava na sua atuação, na perseguição normal. Então, eu vou me ater, eu faço referência, inclusive, ao meu voto, faço ao Fred Didier, quando ele fala sobre a legitimidade para agir, está lá no Didier, na sua obra, e faz também a casa Roberto Gonçalves, também na obra que é citada lá, que é o seu Direito Civil Brasileiro na Saraiva 5, sobre o ilícito. Mas eu vou me limitar à sentença, apelação ou à emenda, apelação, silvação e indenização, dano material, moral e material, perseguição policial, acidente ocasionado pelos perseguidos. E se tratando especificamente de ação de ressarcimento de danos fundada em acidente de trânsito, a legitimidade ativa é de quem sofreu o prejuízo, de modo que essas ações indenizatórias não têm como pressuposto, lógico, o domínio ou a posse do bem danificado, como entende o autor, mas sim o prejuízo. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiro. 3. A ação da polícia não restou demonstrada
como abusiva ou desproporcional à da causa do acidente. Pelo contrário, pelo que se extrai dos autos, os agentes agiram no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal, e o acidente se deu por conduta dos perseguidos, recurso conhecido e improvido. É como voto, senhor julgador, desembargador James. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador João Gabriel. Acompanho inteiramente, desembargador. Proclamo o resultado. Tribunal, unanimidade nos termos de voto do relator, conhece do recurso, mas ele nega provimento. Doutor Godofredo, o outro. Beleza. Retorno aí, agora anunciar o processo número 9, desembargador. 075 56 55 dígito 69 2022 8 18 00 mandato de segurança coletivo impetrante a Associação Piauiense dos Procuradores do Estado, advogado Gabriel Moraes Simão Filho, impetrado Estado do Piauí e outros, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Desembargador, nesses processos vão só acompanhar o doutor Francisco Evaldo Martim Rosal Pardo e o doutor Marcelo Sequer. Muito bem. Nós estamos vendo aqui o doutor Evaldo fazer uma referência, como eu fiz a doutora Alana, que foi servidora nossa aqui, da estagiária do CADES. Estagiária, a gente encara como servidor, como terceirizador, nós estamos todos imbricados no mesmo barco, amarrados. E o doutor Evaldo esteve com a gente também, foi assessor da doutora Aide, deixou um rastro de bem fazer, de bom trabalhar. Fazer essa referência porque ele é uma das referências que a gente faz de boa passagem pela nossa casa, deixando ela melhor e ele melhorado também. Tanto é que foi bater os costados lá para o rumo do norte do Brasil, depois voltou para a sua terra natal. Desembargador James, eu voto com Vossa Excelência, não, só vão acompanhar e eu sugeri a Vossa Excelência que lesse só a ementa. É o que eu vou fazer. Pronto. Então, relatório já está no sistema, mandado de segurança, incidente de inconstitucionalidade, rejeição, existência de precedente do STF, mérito, valores dos subsídios dos procuradores do Estado, do Piauí, determinação legal acerca da diferença de 5% entre as classes da carreira de procuradores do Estado, modificação introduzida por lei complementar estadual, supressão da diferença salarial prevista na lei complementar 51/2006, que ofende os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana dos referidos agentes. Incidente de inconstitucionalidade. O Ministério Público Estadual suscita incidente de inconstitucionalidade em face do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 56/2005 e do artigo 9º da Lei Complementar Estadual número 263/2022 e pede que seja tal questão enviada à segunda Câmara de Direito Público a fim de que se cumpra o disposto no artigo 948 e seguintes do Código de Processo Civil. Apreciando detidamente o caderno processual, bem como analisando a jurisprudência do STF, nota-se que a Corte já se manifestou acerca da matéria aqui discutida. No Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4898-AP, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, declarou a constitucionalidade do escalonamento remuneratório entre as classes do cargo de procurador do Estado do Amapá, situação essa semelhante à dos presentes autos, pois o Ministério Público Estadual argumenta a inconstitucionalidade do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 56/2005 por estabelecer uma vinculação entre o subsídio das classes de procuradores de Estado, o que é vedado pelo inciso 13 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. O referido julgamento do STF sana, portanto,
a dúvida exposta pelo Ministério Público Estadual, haja vista não haver qualquer infração a dispositivo constitucional nos casos em que valida a vinculação interna, de vencimentos decorrentes do escalonamento hierárquico dos diversos cargos integrantes da mesma carreira. Ou seja, estou assente na jurisprudência da Corte Judicial de Cúpula ser válida a vinculação interna de vencimentos decorrente de escalonamento hierárquico dos diversos cargos integrantes da mesma carreira. Acolho ainda o argumento estatal no sentido de que o artigo 9º da Lei Complementar 263 de 2022, Organização do Poder Judiciário do Estado do Piauí, em seu artigo 119, também prevê a diferença de 5% entre as classes da magistratura piauiense, sem falar que, em relação ao Ministério Público piauiense, também há previsão para o escalonamento de 5% entre as classes do Ministério Público, nos mesmos moldes da lei orgânica da PGE Piauí. Por essas razões, deve-se rejeitar o incidente de inconstitucionalidade arguído pelo Ministério Público Estadual, senhor presidente. Estou afastando, portanto, essa inconstitucionalidade. Pois não, eu acompanho a Vossa Excelência, embaixador João Gabriel. Eu acompanho, desembargador. Pronto, pode prosseguir, embaixador. Mérito das razões expostas na inicial, a autora afirma que, no concernente aos valores dos subsídios de cada classe, dos procuradores do Estado, a determinação legal acerca da diferença de 5% entre as classes da carreira de procurador do Estado vinha sendo fielmente cumprida nos termos da Lei Complementar 193 de 2012. Porém, a partir de abril de 2022, em virtude dos efeitos financeiros da Lei Complementar número 263 de 2022, do Diário Oficial Estadual número 62 de 30 de 3 de 22, que em seu artigo 9º determinou a incorporação de parte do valor da indenização de transporte aos subsídios de todas as classes, a diferença de 5% exigida por lei entre os subsídios de cada classe deixou de ser aplicada, em nítido descumprimento ao que estatui o artigo 51 da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, Lei Complementar 56, 2005. É ser disso o entendimento de que a administração pública deve ser regida pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. No caso vertente, é possível constatar que as alterações contidas na Lei Complementar 263/2022 trouxeram lesões aos direitos dos procuradores do Estado, haja vista que suprimiu a diferença salarial de 5% exigida por lei, Lei Complementar 51/2006, entre os subsídios de cada classe, o que ofende frontalmente o princípio da legalidade, sem falar na violação à dignidade da pessoa humana dos referidos agentes públicos. Sabe-se ainda que da administração pública é exigida motivação administrativa, o que não se vislumbra, no caso em apreço, haja vista que os impetrados, de fato, não apresentaram a devida razão jurídica para o não pagamento das verbas remuneratórias asseguradas pela lei complementar citada. Acrescente-se que a impetrante consegue demonstrar que o impacto financeiro do pagamento da diferença
ora discutida é ínfimo, pois o Estado conta com um corpo realmente pequeno de procuradores, sendo considerado baixo o valor das diferenças apuradas, cuja quantia é avaliada em R$ 37.995,39 por mês, já considerando, conforme adequadamente registrado pela impetrante, todos os procuradores do Estado, quais sejam os ativos e inativos. A repercussão financeira nos cofres públicos não trará efeitos danosos para o Estado do Piauí. Ressalte-se, ademais, que, de acordo com a Lei Complementar Estadual 51/2006, o cumprimento do percentual de 5% implicará no estabelecimento dos seguintes parâmetros: procurador do Estado substituto, R$ 29.283,96. Procurador do Estado de primeira classe, R$ 30.748,15. Procurador do Estado, segunda classe, R$ 32.285,55. Procurador do Estado, terceira classe, R$ 33.889,82. Demais disso, pode-se verificar que o montante da Lei Complementar 263/2022 tenha trazido alterações à Lei Complementar 56, de 1º de novembro de 2005, não há revogação do artigo 51 da Lei Complementar 56/2005. Também nota-se que a Lei Complementar Estadual 56/2005, que os valores dos subsídios dos cargos da carreira de procurador do Estado são os fixados em lei específica, o que inviabiliza modificação salarial oriunda da Lei Complementar 263/2022. Dessa maneira, é de ser reconhecido o direito pleiteado pela impetrante. Rejeição do incidente de inconstitucionalidade arguído pelo Ministério Público Superior, e no mérito vota-se pela concessão da segurança requestada, a fim de que seja aplicada em definitivo a diferença de 5% em cada uma das classes, a partir do subsídio atualmente vigente para a classe de procurador do Estado substituto, R$ 29.263,96, conforme inteligência do artigo 51 da Lei Complementar 56/2005 e consoante entendimento já firmado pela Administração Pública Estadual na Resolução CEGP número 03/2022, em dissonância com o parecer ministerial superior. É o voto. Fernando Bador James, eu acompanho Vossa Excelência. Bador João Gabriel. Acompanho também, desembargador. Integral. Proclamo o resultado. Tribunal, unanimidade, nos termos do voto do relator, rejeita o incidente de inconstitucionalidade, arguido pelo Ministério Público, e, no mérito, concede a segurança, a fim de que seja aplicada em definitiva a diferença de 5% em cada uma das classes a partir do subsídio atualmente vigente para a classe de procurador do Estado substituto, R$ 29.283,96, conforme inteligência do artigo 51 da Lei Complementar 56/2005, e consoante entendimento já afirmado pela Administração Pública Estadual na Resolução CEGP 03/2022, em dissonância com o parecer ministerial. Pois não, doutor Godofredo, vamos para o outro. Senhor presidente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência, especialmente ao senhor que me citou, e gostaria também de pedir licença para me retirar da sessão. Não, Evaldo. Evaldo, com Deus. Saúde, doutor.
Desembargador, tem uns processos aqui que o doutor Marcelo Sequer vai só acompanhar, mas outros ele vai fazer sustentação. Então, é melhor que bote o que ele vai fazer sustentação logo, né? Sim, pode ser. Então, o processo número 4, 075 90 40 dígito 25 2022 818 0000, agravo de instrumento, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Agravante, Jefferson de Oliveira Lima. Advogado, Julieika Patrícia Albuquerque de Barros. Agravados, Estado do Piauí e outro. Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador Manuel de Souza Dourado. Ou não, relatório no sistema, doutor Marcelo, já adianta, não tem sustentação de outra parte, já adianta, decisão favorável ao Estado. Vossa Excelência quer sustentar mesmo assim? Tranquilo. Sigamos então, com o julgamento. Vou me ater só a emenda. Agravo de instrumento, concurso público, edital número 0/2021, soldado da Polícia Militar, velho concurso. Candidato considerado inapto na fase de investigação social por falta de apresentação integral da documentação exigida no edital. Alegação de cessamento de defesa e razoabilidade, ausência de entrega de documentos previstos no edital. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, arbitrariedade não verificada, princípio da isonomia, decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. É aquela velha história, deixou de juntar o documento essencial, que é a certidão negativa criminal da Bahia, de onde a pessoa morava. Não tem como aceitar isso aí. Aí vira brincadeira. Nós já temos precedente, eu já votei, inclusive, em outro nesse aspecto, e esse é o nosso voto. Senador James. Eu acompanho. Desembargador João Gabriel. Acompanho, desembargador. Proclamo o resultado. Tribunal, a unanimidade nos termos do voto do relator, conhece do recurso, mas lhe nega provimento. Processo número 5, desembargador. Uhum. 0015 632, dígito 81, 2008, 818 0140, apelação civil. Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Estado do Piauí. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelado, Eurivan Gomes Pinage. Advogado, Marcos Luiz de Sarrego. Relator desembargador Manuel de Souza Dourado. Pedido de sustentação oral por parte do Procurador do Estado. Relatório no sistema, doutor Marcelo, também antecipação do voto, é favorável ao Estado. Perfeito, desembargador. Só uma breve menção, senhores julgadores, apenas dizer que, como a sentença deu pela improcedência o valor da causa irrisório, R$100, não foi fixada a verba honorária em favor do Estado aqui por equidade, que é o que o Estado pleiteia nas razões executáveis, sobre o valor da causa, 15% sobre o valor da causa que redundaria na quantia de R$15. Pois é só isso mesmo, registrar. Tá bom, eu vou me ater à emenda, realmente não dá, porque não tinha, teria que ser fixado de outra modo. Civil, processual civil, apelação, obrigação de não fazer, honorários advocatícios sucumbenciais. Valor da causa muito baixo, valor irrisório, majoração, apreciação equitativa, possibilidade, precedente do STJ, recurso conhecido e provido, sentença parcialmente reformada. 1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. 2. Quando o proveito econômico é inestimável e irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários sucumbência, conforme a previsão do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. 3. Verificando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em um montante irrisório de R$15, mostra-se adequado a fixar a verba pelo critério da equidade, precedente do STJ. Eu estou fixando em R$1.000. Então, o majorado dos alimentos fixando por entidade em R$1.000. Assim como o voto. Então, sentença parcialmente reformada. Desembargador James. Acompanho. Pastor João Gabriel. Só uma observação, desembargador Dourado, em relação a essa questão, que no primeiro grau a gente tem uma enorme dificuldade quando não há impugnação, porque quando a questão do valor da causa fica muito fácil de examinar, o próprio juiz de ofício determina a correção e, com isso, evita esse tipo de decisão.
Agora, quando não é possível para o juiz, naquele momento, fazê-lo, e a parte adversa, no caso o Estado, não impugna, acaba resultando nesse tipo de decisão, de condenação ínfima. Mas eu acompanho Perfeito. Vossa Excelência, é razoável. Não. Então, o resultado. O Tribunal, na unanimidade, nos termos do voto do relator, conhece do recurso e lhe dá parcial provimento, né? Reformando parcialmente a sentença para condenar a parte autora apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 1.000, já considerando esse montante a sucumbência recursal, conforme os parágrafos 2º e 8º e 11 do CPC, artigo 85. Pois não, doutor Godofredo? Processo número 13, 0015-931, dígito 77, 2016, 818-0140, apelações cíveis. Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelantes, apelado, Estado do Piauí e outro. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelada, apelante, Elimar Suzana Rocha Rodrigues. Advogado, Antunes Saulo Oliveira Pereira. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Relatório no sistema. Relatório no sistema. Pois não. Tem sustentação, doutor Marcelo Savasti? Sustentação do Procurador do Estado, doutor Marcelo Sequete. Ô, desembargador James, por gentileza, dê uma olhada, veja aí, eu acho que é a antecipação de voto. O voto de Vossa Excelência... Eu estou dando parcial provimento, né? Pelo conhecimento, parcial provimento. Tá afirmando. Então, pode ler só... O doutor Godofredo só registra a presença. Eu vou acompanhar o julgamento. Não, então vamos lá. Só emenda, desembargador James. Só emenda rápido, bota ele. Apelação civil, ação de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por idade proporcional ao tempo de contribuição preliminar de legitimidade de uma das varas da Fazenda Pública, não acolhimento, condenação da autora nos honorários advogatícios pagos ao patrono da parte processual excluída, em decorrência de sua ilegitimidade passiva, precedente do STJ, mérito, evidência do direito de aposentadoria por idade proporcional ao tempo de contribuição, razoabilidade da decisão recursada, inexistência de direito ao pagamento de valores retroativos, manutenção do julgado, honorários sucumbenciais, modificação da sentença nesse ponto, apelações conhecidas e parcialmente providas, preliminar de incompetência de uma das varas da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, apreciando os autos, coadunamos com o entendimento do magistrado de piso, no sentido de reconhecer a competência de uma das varas da Fazenda Pública para o julgamento de processos com valor da causa superior a 60 salários mínimos, como é o caso dos presentes autos. Por essa razão, afasto a preliminar de incompetência arguída pelos entes públicos apelantes. Estamos afastando essa preliminar, desembargador. Pois não, acompanhe Vossa Excelência, desembargador João Gabriel. Acompanho. Honorários sucumbenciais em favor de ente público recorrente. Os primeiros apelantes alegam que o magistrado julgou extinto processo sem resolução do mérito em relação ao Estado do Piauí. Entretanto, não arbitrou os honorários advogatícios. Pede, então, seja corrigida a alegada omissão na sentença. Com razão, o Estado, visto estar pacífico na doutrina, na lei e na jurisprudência, que o fundamento central da condenação em honorários é a noção central de causalidade, de sorte tal que, mesmo extinto o processo, sem o reconhecimento da sucumbência, a só provocação do aparato judicial, gerando a atuação necessária do advogado da parte contrária, consumindo-lhe tempo e exigindo a preparação de peças, além de demandar deslocamento aos fóruns judiciais, é o que basta para justificar a condenação. Desse modo, temos que
acolhida preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem substituição da parte ré, aplica-se a regra geral de fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, parágrafo 2º do CPC 2015. Acolho, portanto, pedido da primeira recorrente para o fim de reformar parcialmente a sentença, vergastada para o fim de estabelecer os honorários sucumbênciais que a autora deve pagar ao patrono da parte excluída em relação da relação processual, isto é, do Estado do Piauí, no patamar de 10% sobre o valor da causa, ficando sob condição suspensiva nos moldes do artigo 98, parágrafo 3º do CPC, por se tratar de a demandante pessoa beneficiária da justiça gratuita. Do direito à aposentadoria da autora. Caso constate-se que a autora, segundo a apelante, busca provimento jurisdicional que lhe permita usufruir da aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição da data do ajuizamento da ação, a requerente tinha mais de 60 anos de idade, tendo trabalhado como professora da rede estadual de educação por cerca de 19 anos, preenchendo, pois, o requisito de 10 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que seria aposentado. Demais disso, deve-se considerar que, conforme a Lei Federal 10.666, 2003, em seu artigo 3º, parágrafo 1º, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou especial, desde que o segurado conte com o mínimo de tempo de contribuição correspondente ao exigido, por efeito de carência na data do requerimento do benefício previdenciário. Apreciando o caderno processual, temos como razoável o entendimento do julgador de piso quando concluiu que a requerente se enquadra dentro das hipóteses previstas no artigo 1º da Lei Complementar Estadual número 13/94, estando assim submetida ao regime jurídico estatutário. A demandante, embora tenha ingressado na administração pública com vínculo seletista, teve seu regime convertido para estatutário, dentro dos moldes estabelecidos pela ordem jurídica pátria. Disso, a servidora requerente passa a contribuir para o regime próprio da Previdência do Estado do Piauí por quase 2 décadas, ou seja, por 19 anos, conforme facilmente se observa nestes autos. Desse modo, é medida de justiça o reconhecimento do direito à aposentadoria pleiteado na inicial, vista a necessidade de se agir de forma compatível com a dignidade da pessoa humana, por servidor público, com a boa-fé e a moralidade, isto é, honradez administrativa. Ressalte-se que a própria administração pública, por certidão, afirma que a condição da servidora demandante é de professora classe E, nível 4, e de 86, 49, 828. Por outro lado, em nenhum momento o demandado desconstituiu as alegações da demandante, não fez a juntada de qualquer elemento de prova que pudesse comprovar os argumentos utilizados na defesa estadual. E mais ainda, que houvesse a suposta ilegalidade arguída pelo ente público apelante. A administração tem, conforme o artigo 54 da Lei 9.874/99, o prazo de 5 anos para anular seus atos administrativos. Entretanto, não o fez. Ademais,
não pode o poder público se locupletar dos valores adevindos das contribuições previdenciárias recolhidas por vários anos e, ao final, negar o direito da autora em relação ao pagamento de valores retroativos, segundo requerido na inicial. Correto o entendimento do magistrado singular, que não reconheceu o direito a pagamento de parcelas vencidas e não pagas, visto que a decisão recorrida se trata de sentença condenatória, constitutiva de direito e não declaratória. No tocante aos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença recursada, necessária modificação do julgado nesse ponto, para estabelecer o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o artigo 85 da Lei Processual Civil. Conhecimento e provimento parcial da primeira apelação interposta pelos entes públicos, afastando a preliminar de incompetência de uma das varas da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, e, no mérito, reformar a sentença para estabelecer a obrigação da autora pagar ao patrono da parte excluída da relação processual, isto é, do Estado do Piauí, honorários advogatícios em 10% do valor atualizado da causa, ficando sob condição suspensiva, nos moldes do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, por se tratar de demandante, a demandante de pessoa beneficiária da justiça gratuita. No tocante ao recurso adesivo interposto por Elimar Rocha Suzana Rodrigues, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja estabelecido, a título de honorários sucumbenciais, o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, que devem ser pagos pela demandada primeira recorrente, em consonância com o artigo 85 da Lei Processual Civil. Nos demais termos, a sentença deve ser mantida. O órgão ministerial superior deixou de opinar por causa da inexistência de interesse público a justificar sua intervenção. É o voto, senhor presidente. Não, estimado James, eu só fiquei aqui numa dúvida. Aqui, deixa eu ver, porque para eu proclamar o resultado eu tenho que delinear, tipo assim, afastou a questão do Estado, né? Sim. Afastou a questão do Estado, e aí deixou o IAPEP, não é isso? Isso. Deixou o IAPEP. Vamos lá. Proclamo, eu acompanho Vossa Excelência, desembargador João Gabriel. Desembargador, eu achei interessante porque era para ser a emenda e acho que o desembargador acabou lendo o voto todo, porque foi tão... Aqui está só pela emenda dele. Porque a sua emenda, desembargador, adentrou tanto a questões que eu fiquei aqui até impressionado. Mas, de qualquer forma... É oficial demais. Eu entendi que são dois recursos, né? O que, são dois recursos. Isso, fez com que a coisa ficasse um pouco grande. E também que o senhor deu provimento parcial a um e deu Sim. Só em relação à questão do Estado, porque Perfeito. ele foi excluído da relação, fixando a ele honorários, né? Que não tinham sido fixados. E no segundo, o senhor já deu direito à parte, né? Para que fosse e fixou e modificou aí os honorários sucumbenciais. Perfeitamente. Então, se eu compreendi bem, eu acompanho Vossa Excelência. Não, proclamo o resultado. O Tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, conhece do primeiro recurso e dá provimento parcial. Parcial. E do segundo recurso, que é o adesivo. Adesivo. Ele conhece também e parcial provimento também para que seja estabelecido sobre os 20% sobre o honorário da causa. Perfeitamente. Esse é o resultado. Proclamo o resultado, é isso aí. Doutor Godofredo. Processo número 18 da pauta. 0029-364, dígito 27, 2011, 818-0140, apelação civil. Origem, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Clarissa Souza de Carvalho. Advogados,
Ana Carolina Magalhães Fortes, apelado, Fundação Universidade Estadual do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador José Jambos Gomes Pereira. Tem pedido de sustentação oral por parte do Procurador do Estado, doutor Marcelo Sequer. Pois não, desembargador Jambos. Pois não, já está no sistema o relatório. Desembargador Jambos, caso... Eu estou dando provimento ao recurso. Tá. Então, doutor Marcelo, por gentileza. Procurar ser breve, desembargador, já adiantado da hora aqui. Pois bem, nesse processo, um mandado de segurança que foi impetrado na origem por Clarissa Souza de Carvalho, em face de ato da Universidade Estadual do Piauí. Ela pleiteou a nulidade de itens. Estão me ouvindo bem, doutor? Estamos ouvindo. Então, um mandado de segurança impetrado pela senhora Clarissa, em face de ato imputado à Universidade Estadual do Piauí, pleiteando a nulidade de itens do edital 04/2011, que exigiam a documentação, a habilitação legal para posse no cargo antes dessa data, antes da data da posse, requerendo que fosse validada a habilitação dela no concurso para professor efetivo da UESP, já nos idos de 2011, já há uma demanda aí antiga. Enfim, justamente porque ela não detinha à época o diploma de mestrado, que é exigido para a posse no cargo, então disputado. Pois bem, a liminar foi inicialmente deferida lá em primeiro grau, mandado de segurança, porém, face ao reconhecimento do abandono processual da impetrante, houve a extinção do feito sem resolução do mérito. Pois bem, aqui, o que me consta dos autos da análise que fiz, há uma certidão da secretaria, em primeiro grau, que, apesar de intimada ela, impetrante, a senhora Clarissa, a parte autora não apresentou manifestação para preparo dos autos. Tá? Então, há uma intimação também da autora para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito. E aí veio uma certidão da secretaria informando que a impetrante não apresentou manifestação. Tem aí o ID 13.12.32.13. Então, de fato, o processo ficou parado e dependia, para o seu impulso, dependia de ato a ser praticado pela parte autora. O que exige o CPC, no caso, 485, parágrafo 1º, e tão somente que antes de ser declarado extinto o feito, seja determinada a sua intimação pessoal, para que seja suprida a ausência de manifestação e que o processo tenha o seu regular segmento. Pois é, a parte autora foi intimada, o que me consta aqui, e não se manifestou. Para o prosseguimento regular do feito, senhores julgadores, é necessário e imprescindível, nesse caso aqui não é diferente, que a parte autora promovesse os atos e as diligências que competiam a ela, impetrante, né? Notadamente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito. Então, embora intimada, né, embora tenha havido essa exortação judicial para que ela, comparecendo aos autos, praticasse os atos que eram de sua incumbência, verificou-se a sua inércia, o que impediu o regular curso do feito. Então, forte no 485, inciso 3º do CPC, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbem, né, que lhe incumbiam no caso, né, caracteriza-se o abandono da causa por mais de 30 dias. Então, essa é a razão pela qual o Estado pugna, né, pelo reconhecimento do abandono da causa e, portanto, pelo acerto da decisão recorrida que extinguiu o feito sem resolução do mérito. A razão pela qual, portanto, se requer o desprovimento do apelo. Obrigado. Boa noite, desembargador Jambos. Vossa Excelência vai se limitar a ementa? Ementa, bem rápido. Processual civil, apelação, mandado de segurança, extinção do feito sem resolução do mérito, artigo 485, parágrafo 1º, 3 do CPC. Necessidade da intimação pessoal da parte, recurso provido. O inconformismo recursal lastreia-se no fato da sentença ter dado pela extinção da demanda, sem resolução de mérito.
o fazendo com escolho no artigo 485, parágrafo 1º, inciso 3 do CPC. O fundamento externado na decisão impugnada ancora-se no fato de ter a autora deixado de promover ato de sua competência, embora devidamente intimada. Citado dispositivo processual enuncia que, parágrafo 1º, o juiz ordenará, nos casos dos incisos 2 e 3, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente não suprir a falta no prazo de 5 dias. No caso, a sentença vergastada ao extinguir o feito por abandono de causa, deixou de atender aos requisitos supracitados, tendo em vista não haver comprovado o recebimento da intimação pessoal da parte autora para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, além de inexistir nos autos requerimento da apelada para a extinção do feito por abandono da causa. Do exposto, conheço e dou provimento ao recurso em simetria com o parecer do Ministério Público para reformar a sentença com a devolução dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. É o voto. Como animador James, eu realmente tive o cuidado de ver que pesa que a parte não se manifestou, mas aqui, nesse caso, a intimação tem que ser pessoal. Nós já tivemos diversos casos aqui, e a gente já está pacificado isso. Não adianta, isso era aquele caso típico do João Gabriel, que o juiz processo pronto para julgar, deixou pronto, deixa lá, um belo dia, 1 ano, 2 anos, passa a correição, aí você não olha nada e diz, um belo dia não. Certificaram lá dizendo que a parte não se interessou e ele vai extinguir. Então, realmente, eu só desmadou já bem no finalzinho, a excelência disse para reformar a sentença. Não seria não para a gente anular, não? Anular, é verdade. Não é, Mador João Gabriel? Anular, porque reformar nós estaremos entrando no mérito, não é reforma mesmo, não, é anulação. Então, pronto, aí o pessoal aí faz isso, para anular. Eu acompanho Vossa Excelência, Mador João Gabriel. A questão é muito clara. O Código estabelece dupla intimação para o advogado e depois pessoalmente para a parte no caso de abandono, que foi o que ficou caracterizado aí pela sentença. Então, por essa razão, inexistindo essa intimação pessoal, não há como validar esse ato. Deve o processo retornar mesmo para o seu prosseguimento normal. Acompanhando. Então, trocamos o resultado. Tribunal, unanimidade, nos termos do voto relator e em consonância com o parecer inicial, anula a sentença e determina a devolução dos autos ao juiz de origem para prosseguir. Fernando Togo do Freire. Processo número 2 da pauta. 0005382, dígito 25, 2010, 818.0140, apelação civil, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí, apelado Ministério Público do Estado do Piauí, relator desembargador Manuel de Souza Dourado. Presidente, uma breve intervenção. Pois não, doutor Marcelo, eu estava só procurando aqui o link, o mouse aqui para encontrar. Vou passar aqui ao doutor Godofredo, mas só para esclarecer, dos nossos requerimentos, doutor Godofredo, exaurido, né? Esse era que você disse que era só presença, né? Tem mais, né? Tem mais. Perfeito. De preferência aos que tinham sustentação. E o Ministério Público aí, que é parte, não tem interesse em manifestar? Eu confirmo aqui o parecer ministerial pelo improvimento do recurso de apelação. Então, senhor presidente, é somente para dizer que exaurida aqui a pauta do Estado dos processos em que houve o requerimento de sustentação oral, que alguns o Estado refluiu da sustentação, foi comunicado aqui ao doutor Godofredo, para que fizesse o devido registro. Então, eu quero pedir para me retirar. Vossas Excelências irão continuar aqui a sessão, finalizar a sessão, e eu desejar um bom
restante de sessão, de trabalho. Já antecipadamente, bom final de semana a todos. Um abraço. Um fraternal abraço a todos. Então, esse Não, aqui doutor não há necessidade Marcelo, de votar nem presença, né, doutor? Não, nesses próximos não. Só para trás. Certo. Pois não, doutor Marcelo, para nós foi uma satisfação Vossa Excelência retornar para trabalhar aqui com a gente nessa sessão de hoje. Grande abraço, Marcelo. Grande abraço. Bom, senhores julgadores, é o seguinte, nessa questão eu vou contextualizar, mas o caso é assim, isso aqui é uma transferência de professores do liceu sem lhe dar o mínimo direito de que eles se manifestassem. É uma questão que nós sabemos que, embora a administração pública ela tenha liberdade para fazer essas modificações, mas tem que ser precedida de algum procedimento, e aqui não, foi assim, de improviso, vamos dizer, de supetão, numa linguagem mais curricular. Então, eu vou ler a emenda. Apelação civil, direito à administração, ação civil pública, ação civil pública do Ministério Público, remoção de professores, inexistência das devidas informações quanto à situação dos magistrados, dos administrados, vício insanável da motivação e fundamentação. O ato administrativo não tem a motivação e a fundamentação que seria necessária. Possibilidade de anulação pelo judiciário, sentença confirmada. O juiz realmente anulou. O controle dos atos administrativos é um dever de cujo cumprimento não pode se abster o judiciário, sob pena de denegação da prestação judicional devida ao judicionado. 2. A indiscutível ausência do direito do servidor de permanecer em determinada lotação quando o interesse público exigir a sua remoção. Isso a gente sabe. Entretanto, não se pode aceitar a remoção com motivação e fundamentação insubsistente e sem a efetiva demonstração da finalidade pública do ato e do não prejuízo aos seus administrados. É por isso que a gente conhece do recurso e nega provimento. A questão é exatamente isso, a remoção, na legalidade ou não do ato administrativo que determinou a remoção de ofício dos professores representado pelo Ministério Público Estadual. Quer dizer, é um edital lá de 2009, não restou especificado como ficaria a situação dos professores, que não tenham sucesso no teste seletivo para a implantação de tempo integral. Submeter os professores, quer dizer, a fazer um teste. Era uma coisa engraçada isso aí. Então, nesse aspecto, a gente traz a jurisprudência, nós trazemos da Maria Silva Zanella de Pietro sobre esse fundamento, nós trazemos Celso Antônio de Bandeira de Mello, nós trazemos também do STJ, ministro Olgo Fernandes, no recurso em MS 57.306 Pernambuco, agora de 2022, a gente faz textura do artigo 37 da Constituição Federal. Então, em resunta, nós trazemos também da ministra Ellen Grace, nós trazemos da Terceira Câmara Civil do Mato Grosso, ou de Minas Gerais, no mandado de segurança. Então, a situação que se nos coloca é exatamente, não resta dúvida que a finalidade de todo qualquer ato administrativo é a satisfação do interesse público. A garantia de que este interesse comum está sendo buscado, por sua vez, só pode ser aferida se a autoridade administrativa decline expressamente as razões que a conduziram à edição do ato, preservando com isso não apenas o princípio da motivação dos atos, mas também o da publicidade, o do controle jurisdicional e, sobretudo, o da supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público para a administração, ambos corolários do regime jurídico administrativo. Assim, concluindo, na remoção fica a administração pública obrigada a respeitar as exigências da norma que regula a matéria, sob pena de cometer ilegalidade e abuso de poder, este por ausência ou defeito de motivação, bem como em razão do desvio de finalidade da norma, não podendo, de qualquer forma, trazer qualquer prejuízo aos removidos. Destado sem maioria longa, o recurso não merece prosperar. Conheça e lhe nego o provimento, mantendo-se incólume na sentença singular por seus próprios jurídicos fundamentos. Em razão da sucumbência neste grau recusal, majora os honorários comerciais para 15%, o valor atualizado da causa. Como voto? Mador James. Acompanho, Vossa Excelência. Mador João Gabriel. Ainda que discricionário o poder da administração em fazer essas remoções, tem que ser fundamentada a decisão, não é simplesmente a seu bel prazer e por uma questão de interesse, ainda que interesse público, mas sem uma justificativa. Então, acompanho Vossa Excelência.
Muito bem, administrador João Gabriel. Proclamo o resultado. O Tribunal, na unanimidade, nos termos do voto do relator, conhece do recurso e nega provimento majorando dos honorários para 15%. Procurador Freire. Processo número 10. 0755995, dígito 13, 2022, 81800, agravo interno cível. Agravante, Manuel Messias da Silva Araújo. Advogado, Renilson Noleto dos Santos. Agravada, Fundação Piauí Previdência. Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira. Administrador James, relatório no sistema, né? Acho que esse aí é um caso que Vossa Excelência podia também ficar só na ementa. É rápido, agravo interno, decisão. Eu quero ver só. Eu estou desprovendo esse agravo interno, né? Isso. A possibilidade de recebimento da apelação no duplo efeito está condicionado à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante, a fundamentação e demonstração do perigo de dano irreparável de difícil reparação nos termos do parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal. No caso em análise, nesse primeiro momento, não se verificou a presença desses requisitos. Cabe destacar que o juízo que se faz para a concessão do efeito suspensivo ou para a antecipação da tutela recursal é superficial e de cognição não exaurida da pretensão formulada pela agravante. Por essas razões, não vejo motivos para reformar nesse momento a decisão proferida, mantendo-se por seus próprios fundamentos. Apesar do inconformismo do agravante, não se vislumbra a existência de caso excepcional para a suspensão dos efeitos da decisão, tampouco a plausibilidade do direito de invocação do agravante, uma vez que os fundamentos declinados à verossemelhança das alegações não se mostram suficientes para desconstituir decisão proferida nesse momento processual dos autos. Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo interno, mantendo-se a decisão impugnada. É o voto. Pois não, doutor James, eu entendi perfeitamente e acompanho Vossa Excelência. Administrador João Gabriel. Acompanho também. Proclamo o resultado. Tribunal, unanimidade, nos termos do voto do relator, conhece do agravo interno, mas nega provimento, mantendo a decisão agravada. É próximo. Doutor Freire, próximo. Processo número 11. 0800-399, dígito 33, 2020. Doutor Freire, o 11 foi adiado por o Paulo Roberto. Foi até aquele que o Paulo Roberto veio votar. Não, esse é o 12. Ah, é o 12, é? É o 12. Que é um deferimento de mandado na inicial, no mandado de segurança? É o 12, né? Pois eu que anotei errado. O que eu estou anunciando aqui é o 11. Pô, até porque eu pensei que eu anotei aqui que era o 11. Então, agora é que nós estamos votando o 11. Não, é o 12, que o doutor Paulo Roberto participou. Então, o 11 aqui, eu vou anunciar de novo aqui. 0800 399, dígito 33, 2020, 818 0029, apelações cíveis. Origem, José de Freitas, vara única. Apelado, Manuel Messias da Silva Araújo. Advogado, Renilson Noleto dos Santos. Apelante, Fundação Piauí Previdência. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator desembargador José James Gomes Pereira. Desembargador James. A emenda também, né? Relação civil, administrativo, constitucional, pensão por morte, de cujo, servidora estadual, preliminares, assistência judiciária gratuita,
é acolhida a arguição de justiça gratuita acolhida, legitimidade e interesse recursal rejeitado, mérito previdenciário, união estável comprovada, tutela de urgência negada, receio de irreversibilidade da medida, sentença mantida. Primeiro recurso conhecido e provido. Segundo recurso conhecido e improvido. Preliminares, assistência judiciária gratuita, acolhida nos moldes do artigo 98 do CPC, da legitimidade e interesse recursal, rejeitado, em decorrência do agravo de instrumento número tal, prejudicado com fúlcro no artigo 932, inciso 2 do CPC, perda superveniente do objeto. Pois não, acompanhe Vossa Excelência. Vamos lá para as Pois não. preliminares logo. Desembargador João Gabriel. Sim. Eu acompanho também, desembargador. Tá. Pronto, desembargador. Não, mérito, o litígio versa sobre pensão por morte, uma vez que o primeiro apelante aduz que o companheiro e dependente econômico de Maria Esmeralda Leite Santiago, tendo sua morte declarada em 24 de agosto de 2020, de cujos a época em que faleceu era servidor estadual, fazendo jus ao pagamento do benefício de pensão por morte. Entretanto, o recorrido, que requereu administrativamente, teve seu pedido negado, em virtude da necessidade de ação declaratória com participação da Fundação Piauí Previdência no polo passivo, na forma do artigo 123b, parágrafo 2º da Lei Complementar 13/94. Depreende-se, no artigo 297 do CPC, que o juiz poderá determinar medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, ou seja, o Poder Geral de Cautela autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do primeiro recurso de apelação, conhece do improvimento ao segundo recurso de apelação. Preliminares, acolhe preliminar de assistência judiciária gratuito, rejeita preliminar de legitimidade do interesse de agir, no mérito indefiro concessão de tutela de urgência pleiteada nos moldes do artigo 300 do CPC, mantendo-se a respeitável sentença vergastada em todos os seus termos, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, em atenção aos critérios previstos no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, especialmente o grau de zelo profissional e de trabalho despendido em grau recursal, acrescento 5% ao percentual fixado na sentença a título de honorários advogatícios. O Ministério Público Superior devolveu os autos Cesará e manifestação de mérito. É o voto. Estava procurando aqui o mouse que ele fica para o lado dos votos e aí puxar para cá. Eu acompanho Vossa Excelência, Madame Gabriel. Acompanho, desembargador. Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, afasta as preliminares e, no mérito, conhece do primeiro recurso e provê, e do segundo recurso conhecido e improvido. Provido, exatamente. Majorando em 5% os honorários. Uhum. Desembargador Freire. Desembargador, já a pauta já exauriu. Pois pronto. Exauriu alguma manifestação? Doutor Linhares está aí. Tudo bem. Quero desejar um feliz final de semana para o senhor.
Eu queria apenas colocar que na próxima sessão, dia 21, eu estou viajando a serviço e dia 28 também a serviço. Perfeito. Então, por isso é que nós já tínhamos sido informados, Badujão. Foi bom registrar aqui, mas o Godofredo já tinha informado, e por isso que a gente empurrou todas para o dia 5 de outubro, que já vai estar completa a Câmara. Perfeito. Embaixador João Gabriel. Eu só quero agradecer a oportunidade aqui, mais um aprendizado, e dizer que me coloco à disposição, desembargador. Sempre que precisar, estamos aqui a postos. Nós aqui agradecemos, né, desembargador João, doutor Linhares? Nós aqui agradecemos, importantíssimo. Com certeza, com certeza. Bom dia a todos. Bom dia a todos, desejo saúde a todos. Você encerrou a gravação, Godofredo? Vou encerrar aqui agora, um momento.